Olá, estamos aqui para mais um episódio do nosso canal Carreira em Movimento e hoje nós temos aqui a Nina, que é proprietária de uma agência de intercâmbio, que inclusive me ajudou bastante no processo da Isadora, que é da Travelmate, e eu vou inclusive pedir para ela mesma se apresentar e depois eu vou contar um pouquinho aqui dessa história. Ela vai trazer muitas dicas aí para quem tem esse sonho de estudar fora, independente da idade, pelo que eu entendi, e não é só para adolescentes, mas pessoas também que estejam aí no processo de desenvolvimento da sua carreira, que queiram viver essa experiência aí fazendo um curso fora do Brasil. Então hoje nós estamos aqui com a pessoa certa para trazer essas dicas para vocês. Seja muito bem-vinda, Nina. Obrigada. Que prazer receber você aqui. Igualmente, né? Quanto tempo nós estamos querendo esse bate-papo. Não é? A coisa não flui. Que bom que deu certo. Que bom que deu certo. Pode se apresentar, fica à vontade. Sim. Aí. Pessoal, tudo bem? Eu sou a Nina, sou proprietária da Travelmate Intercâmbio Goiânia. A Travelmate, ela tem no Brasil todo. Ela nasceu em Curitiba e faz parte de um grupo, né? Eu falo um grupo porque geralmente agências de intercâmbio franquia, a gente tem um head office, né, uma matriz, geralmente em São Paulo. E a nossa, ela é um pouco diferente porque foram dois grandes amigos, continuam grandes amigos, que se conheceram na época da faculdade, dois apaixonados por intercâmbio e cada um tem a sua agência, uma em Curitiba e outra em Florianópolis. Então eu falo que o nosso head office ele é espalhado. Então a Travelmate nasceu em 2002 e está até hoje no mercado, sempre aumentando as unidades e com, assim, né, vou falar porque não é porque eu sou a dona, mas eu já trabalhei em outras agências e eu sou realmente apaixonada pela marca, a Travelmate, a forma que eles trabalham, como eles olham o cliente, não é só mais uma venda, não é só mais um intercâmbio, mas é uma realização de sonho. Então, quando eu fui procurar, né, a franquia que eu queria abrir, embora eu tenha 10 anos de mercado, eu optei por franquia para não ter que pensar, tem que fazer toda uma estrutura de RH, de financeiro. Então, quando você abre uma franquia, já tem tudo estruturado. Pega um modelo pronto. Não, porque não, exatamente, o modelo eu até tenho, a parceria eu já poderia até ter, porque eu conheço essas pessoas, mas principalmente quando a gente pensa em intercâmbio, né, tem todo um pagamento internacional. Falei, gente, não faço ideia como é que eu vou fazer isso. A questão da variação de câmbio, falei, quer saber? Franquia é mais fácil, tudo redondo. Então, quando eu comecei a pensar em abrir o meu próprio negócio, comecei a namorar as franquias, e aí cheguei na Travelmate e falei, aqui, né, bate os valores, é isso mesmo, estou muito feliz. Então, já estou no meu 2º ano de Travelmate em Goiânia, mas trabalho na área já há 10 anos. Olha só. Há 10 anos. Não, eu sou suspeita a falar, porque foi uma indicação. Sim. Gente, networking, né? A gente sempre fala de networking. A gente tava até falando ali, falei, de onde você conhece o Walter? Porque só existe um. Não, foi ele que me indicou. Pra você ver, eu já tinha até esquecido que tinha sido ele que indicou o teu trabalho. Então, assim, eu sou suspeita porque realmente foi um trabalho diferenciado. É óbvio que eu visitei outras agências também para conhecer, porque quando a gente vai olhar sobre intercâmbio e, como você falou, não é questão de ser mais um cliente, mas é uma questão de ser um sonho. E isso envolve, assim, coisas que são imateriais, Exatamente. né? Eu falo assim, nossa, e agora? E será que a pessoa vai entender o que eu estou querendo buscar? E foi um atendimento super legal. Então, assim, a gente já teve essa conexão desde o primeiro dia lá, né? O atendimento super legal lá dentro da sua agência, Travelmate. Exato. Travelmate. Tô falando direitinho, gente? Travelmate. Não, você falou mais bonitinho, né? Travelmate. Travelmate. Um leve sotaque. Travelmate. Mas, Nina, eu achei super bacana. Inclusive, depois nós temos que colocar também em pauta a nossa parceria. Sim. Porque dentro do trabalho que eu faço tem tudo a ver. E tem muitas pessoas, tem até uma menina que eu atendi, que ela trouxe esse sonho também, né? De fazer um curso fora. E eu queria que você explicasse um pouquinho do processo. No caso da Isadora, já fiz uma entrevista aqui com ela, como eu te falei, mas ainda assim, eu acho que seria bom as pessoas ouvirem diretamente de você. Como que funciona o processo? Eu tenho um sonho de estudar fora, que seja nos Estados Unidos, que seja na Europa, enfim, qualquer lugar. E você vivenciou isso também, né? Que você contou a sua história. Até antes de você falar isso, então, conta um pouquinho aí da sua história, porque eu acho que, gente, eu falo pra todo mundo, eu amo histórias, eu acho que tem tudo a ver com o que a gente tá falando aqui, porque cada um tem uma jornada. Né? Então conta um pouquinho da sua. Então, eu tenho 10 anos de mercado vendendo intercâmbio, mas que eu vendo intercâmbio tem
bem mais. Por que eu vendo intercâmbio bem mais? Quando uma pessoa faz intercâmbio, você que está assistindo, você conhece uma pessoa que fez intercâmbio, pode virar o olho e vai falar, ai, gente, só fala de intercâmbio. Sim, intercâmbio muda a vida, porque o intercâmbio ele é profundo, ele é intenso, ele é viver em outra cultura. Você pode fazer turismo todo ano, várias vezes ao ano, para vários lugares, mas você não consegue se conectar da forma que você conecta no intercâmbio, porque o intercâmbio ele é dia a dia, ele não é turismo. Lógico, você passeia, você faz coisas, mas você vive, você conhece a cultura, você conhece os hábitos, e isso é muito intenso. Então, quando a gente conhece uma pessoa que faz ou fez um intercâmbio, ela só fala disso. Então, obviamente, meu primeiro intercâmbio aconteceu em 98, eu tinha 12 anos, eu fiz a 6ª série na Espanha. Simplesmente minha mãe... 12 anos. 12 anos. Minha mãe deu a doida, né? Mãe nova. Ela tinha separado recentemente do meu pai. E ela falou, vamos embora pra Espanha? Vamos. Lógico, né? Minha mãe falou, vamos. E aí fui eu e minha irmã. Eu tinha 12, minha irmã tinha 10. Minha mãe tinha 20, quase 30 anos. Acho que ela tinha 28, 29, nem lembro. E as minhas tias moravam lá. Então, a referência dela é por isso que as minhas tias eram casadas com espanhóis. E ela falou, vamos sair daqui. E me matriculou numa escola, inclusive uma escola excelente, né? Acho que ela estava dentre as 100 melhores escolas da região de Andalucia. Então, eu morei ali na região de Andalucia, no sul da Espanha. Foi, assim, revolucionário. Para mim, foi incrível vivenciar aquela cultura. Sou apaixonada pela Espanha. Então, quando alguém quer fazer um curso na Espanha, eu já falo, nossa. Aliás, quando a pessoa quer fazer um curso de espanhol, eu já fico, não, peraí. Ah, queria ir pra Argentina. Por que Argentina? Se você pode ir pra Espanha. Ah, não queria... Mas por que Colômbia se você pode ir pra Espanha? Então, assim, eu acabo direcionando, sou realmente apaixonada pela Espanha. E aí, eu vivi um ano. Foi incrível, foi maravilhoso. E depois disso eu comecei a fazer várias viagens, porque tem várias amigas que moram na Europa. Então minha mãe mandava a gente nas férias de julho para ficar ali um mês. Não estava em nenhuma escola, mas estava imersa numa cultura, porque era a vida normal das minhas amigas, né, de infância, e com os amigos dele, fazendo aquelas viagens. Eu até acho engraçado, porque uma vez eu fui para a Holanda, e eu não sei como a gente se comunicava, mas eu lembro da gente se comunicar e brincar no parquinho. Outra vez a gente foi para a Áustria, e eu não falava alemão na época. Não falava a língua, mas se comunicava. De alguma forma a gente... Lógico, tinha a minha amiga que estava ali no meio tempo, mas parece que fluía. Quando eu volto, lembro, gente... Nessa época eu não falava inglês, eu só falava espanhol e português. Eu não entendia como, mas foi acontecendo. E até que em 2004, eu acabei fazendo meu intercâmbio high school. E foi quando eu fui para os Estados Unidos fazer o famoso high school. O que é o high school? Fazer parte do seu ensino médio em algum país. No meu caso foi os Estados Unidos, então eu morei numa família americana, estudei numa escola americana. E assim, eu realmente me joguei nesse programa. Foi o programa que talvez mudou mais a minha vida. Por quê? Eu já estava com 18 anos, eu tinha até terminado o ensino médio. Na época que eu fui, podia ir ainda, depois de formada, porque eu ainda não tinha... Eu tinha acabado de completar 18, então com 18 anos podia. Podia ir, tipo, você terminou o ensino médio, aí poderia fazer o high school ainda. Exato, porque hoje você não consegue fazer isso. As escolas lá fora não aceitam quando o aluno já terminou o ensino médio, aí fica aquele gap, assim, de não estou fazendo nada. E no meu caso, talvez esteja por isso. Eu entrei na universidade assim que eu terminei o ensino médio, tranquei, voltei e fiz um ano de ensino médio. Foi maravilhoso. Maravilhoso mesmo. Eu fui pro... É o que todo mundo poderia, né? Se tivesse essa oportunidade também seria muito legal, né? Até para ter um tempo aí também em relação à maturidade da escolha. Então, na verdade, tem outras opções. Porque, assim, na minha época, já existiam agências de intercâmbio? Sim. Mas eu acho que a gente não tinha tanto acesso, porque, nossa, foi muito difícil conseguir informações, procurar. Para você ter uma ideia, eu era cadastrada numa agência de intercâmbio da Europa, ela existe até hoje, eu recebi as revistinhas e era, assim, surreal os valores. Só que essa agência continua sendo surreal, ela até existe aqui no Brasil, mas, assim, é muito difícil alguém ir por ela, porque essa agência, ela não representa escolas. Né? Porque eu tenho um portfólio de escolas. E aí eu sou a ponte entre o estudante e essas escolas. Essa agência, todas as escolas são dela, inclusive as escolas de ensino médio. Então, ela acaba limitando a experiência do aluno, porque você só vai para essa escola, enfim. Então, ela é muito mais cara e tal. E eu acho que acaba ficando, assim, imparcial. Porque às vezes eu vou indicar uma escola, porque eu acho que aquela escola tem mais a ver com o aluno, não porque essa escola... entre aspas, é minha, né? Então, acho que foge um pouco da ideia. Eu acho que isso foi um diferencial, sabia? Também. Sim. Não só olhar aquela questão do portfólio também. Tanto é que eu acho que eu nem fazia muito
Portugal? Né? Portugal, o que acontece com Portugal? Quando a gente fala de intercâmbio de universidade, geralmente a própria universidade que a gente aplicar para o aluno vai nos pagar alguma comissão. Qualquer universidade em Portugal, ela não paga comissão. Então, por isso que a gente cobra uma taxa de assessoria, que é independente da universidade que você quiser ir. Mas ainda assim, internamente, só para deixar claro essa parte das universidades, por exemplo, se eu tenho um aluno, quero fazer universidade no Canadá, mas eu não sei para onde eu quero ir, mas eu quero isso, tem essas opções que eu gostaria, eu quero opções, a gente vai, né, existe também essa assessoria para o Canadá, e a gente vai passar opções independente das escolas estando no nosso portfólio ou não. O bacana de estar no portfólio é que é mais fácil de fazer a aplicação, porque tem escolas que não aceitam aplicação de agência, tem seu próprio aluno. Mas, assim, voltando, então, eu fiz esse high school nos Estados Unidos, eu fui para Oregon, que fica na costa oeste americana, né, na costa oeste tem 3 estados, que é a Califórnia, Oregon e Washington. Então, eu fiquei ali, foi, tipo, o melhor ano da minha vida. Todas as aventuras. High school. O high school, gente, o high school eu falo, olha, se você tem condições financeiras, faça. Porque, assim, eu fiz, né, você vai ver que eu fiz outros e, pra mim, se eu for escolher um, você tem que eliminar todos os intercâmbios da sua vida. Você pode escolher um, é o high school. Por mais que eu tenha, às vezes, vivido outras experiências maravilhosas, mas aquela coisa de você ainda ser adolescente, um jovem adulto, é muito intenso, é muito bom. Da curiosidade, da vontade, daquele medo misturado com adrenalina, que deve ser muito... Eu posso fazer, não vai? É muito bom, é maravilhoso. Então, vai ser o melhor intercâmbio da minha vida. Falar nisso, tem que olhar, né? Eu acho que eu já comentou com você, já que a gente já tem que, inclusive, correr. Não sei se vai dar certo, mas, assim, é uma intenção também de mandar o Eric. E agora, né? Ele tá com quantos anos mesmo? 17. Fazendo hoje, aniversário dele, gente. Parabéns! Ai, eu tô derramando água aqui agora que eu fiquei emocionada. Que é o aniversário dele, ainda bem que ele tá na escola. E ele tá em qual série? Ele tá no 2º. Então, já tem que fazer, porque senão não dá tempo. Tem que ser, no máximo, até o 3º ano. Eu tinha comentado com ele, ele falou, você já falou com a Nina? Eu falei, não, vou falar com ela lá, depois a gente já faz alguns alinhamentos. Sim. Mas, enfim, essa questão também... por favor. Obrigada, Natanael. Fiquei emocionada aqui agora com o aniversário do Eric, tá vendo? Pode ver? É libriano já, né? Acho que é libriano. Ele, sim. Libra. Libra. É. Então, assim, a gente vai até olhar pra ele. Mas, assim, sabe uma coisa que eu ia comentar com você? Que às vezes eu faço processo de recrutamento e seleção e eu tive também a experiência de conhecer algumas pessoas que passaram por isso também. E eu fico olhando e falo assim, gente, como é diferente. É muito diferente. Acho que a pessoa... A sensação que eu tenho é que a pessoa é mais inteligente. Sabe? Mas... Depende da inteligência que nós estamos falando. Mas... Às vezes uma inteligência emocional, sim. Mas sabe assim, aquela pessoa que sabe... primeiro, ela tem eu vejo que são mais leves. Essas pessoas, elas não estão... até porque quando você viaja, você percebe que as pessoas elas não estão tão ligadas, por exemplo, em maquiagem, em sapato e salto. Você vai para os Estados Unidos. Não, mas isso eu acho super legal. Porque... Eu queria me maquiar mais, gente. Mas na hora que eu olhei, eu falei, nossa, esqueci de novo. Gente, não foi isso que eu quis dizer. Faz 37 anos que eu... Aí, tá vendo? Mas assim, eu fui agora de novo, 2 coisas que você falou. Então, assim, quando eu percebo pessoas que têm essa experiência, é porque elas valorizam coisas diferentes, vamos dizer assim. Os valores são diferentes. Eu acho que a experiência que essa pessoa tem quando ela passa por um processo, assim, eu não passei. Eu conheço mais de viajar mesmo, sabe de que você turismo. pode, né? Pois não tem limite de idade. Um dia ainda. Eu já falei que inglês, por exemplo, eu já decidi que eu só faço inglês quando eu for estudar fora. Não faço mais inglês no Brasil. Então, assim, eu vejo que essas pessoas... E aí, quando eu falo, assim, que parece que elas são mais inteligentes, é em relação a esse desenvolvimento. Eu vejo que são pessoas mais leves, elas são pessoas que sabem se comunicar e elas estão... como que eu vou dizer? Não é uma questão, assim, de estar preocupado com a opinião do outro. Porque o brasileiro tem isso. Sim. Né? Eu passei muitos anos da minha vida me preocupando com o que as pessoas vão pensar. Então, até traz de novo para essa questão, às vezes, do sapato, de salto. Eu tava lá agora. Eu fui com a Isadora, né? Fiquei 10 dias. Não, tênis. O tênis do pé. Não, aí eu falo assim pra ela, falei, filha, você não precisa andar igual todo mundo anda. Você pode coloca uma botinha. E ela tênis o tempo inteiro. Aí aquele cabelo que ela dá um nó. Eu falei, não, meu Deus do céu, a menina já é assim lá em Goiânia. Imagina agora. Eu falei, não, mas isso me dava... Sério, que eu, assim, como mãe...
E aí eu falo assim, às vezes me dá um desespero. A gente já até conversou sobre isso. Eu falo assim, meu Deus, que mundo que eu tô. Mas assim, traz, sabe? E assim, acaba que a gente também pega. Quando eu me vi, eu já tava andando de calça jeans, de tênis, de rasteira e com blazer. Eu falava assim, meu Deus do céu. Mas assim, é que a gente meio que fica mais tranquilo, vamos dizer assim, para não falar outra palavra. Mas é outra vida. Sim. É outra vida. E assim, uma das coisas que você falou também, que eu acho que é super válido essa experiência, porque hoje ela tá lá estudando, né? Ela tá vivendo esse momento, ela tá toda empolgada. Eu fiquei 10 dias lá, eu tava vendo que ela tava doida, era pra me voltar. Falando, pelo amor de Deus, vai embora. Mãe, que dia que você volta? E a gente achando que vai falar, não, mãe, não vai embora, não vai embora. Ela não. quer viver a experiência dela. Quer viver a experiência dela. Então, assim, tem até uma aluna que eu tô atendendo, que eu tava te falando, né, desse público, tá fazendo agora um intercâmbio no Canadá, minhas 2 sobrinhas foram, tem 2 semanas também, e tem muita gente que quer viver isso, mas às vezes não tem esse acesso a essa informação, até para chegar até você, mesmo estando aqui, buscando essa informação, foi através da indicação, Sim. né, então assim, o que mais que a Travelmate, ela oferece, né, em relação a essa possibilidade para os jovens, né? E para os adultos também. Vamos falar aí que você falou que não tem idade, é bom que eu já vou ficar sabendo agora. Então, vamos lá. Hoje a Travelmate trabalha com todos os intercâmbios possíveis. Uhum. E quais intercâmbios são esses? Bom, a gente começa com intercâmbio a partir de 7 anos. Então, um aluno de 7 anos que os pais tenham coragem de enviar para fazer um programa de summer, né, que ele vai ficar lá imerso, vai ficar dentro de uma universidade com outros... 7? Aham. Meu, não tenho coragem de mandar meu filho de 7 anos. Posso ir com ele? Sim, que aí são o summer em família, né? Que geralmente começa por ali. Quando tem uma família que é mais antenada, mais aberta, eu falo, eu sou a primeira a oferecer, faz um programa em família. Por quê? Porque eles vão fazer um turismo em família, vai ser um momento super gostoso deles e todo mundo vai ter essa experiência de conhecer uma nova cultura, de conhecer pessoas do mundo todo, de melhorar o inglês, etc. Então, existe esse programa em família que é a partir de 2 semanas até 4. Eu falo até 4 porque no mês de julho os meninos têm escola, né? Se fôssemos como os europeus, a gente poderia fazer 8 semanas de um summer, né? Porque no summer deles tem o mês de junho, julho, agosto. Então dá para fazer até 8 semanas tranquilamente. Mas e que às vezes é até melhor do que um turismo, então. Com certeza, em questão de custos, isso é uma fala minha muito fácil, assim, de fechamento mesmo. Eu falo assim, abre aí, por favor, o decolar.com, que é um site que eu não indico para fazer compras, não porque não seja confiável, mas se você tiver algum problema, se quiser mudar alguma coisa, é muito difícil o contato. Mas eu uso de referência, porque é muito barato. Né? A Decolar ela é uma agência de viagens online, então ela tem acordos que às vezes você consegue valores mais baratos que direto no site da própria companhia. Então eu falo, abre ali, faz um pacote assim, 30 dias, aí a gente vê o destino que ele quer, só de hotel. Às vezes só o que eles vão gastar de hotel para toda a família é o preço do intercâmbio inteiro. Então, eu falo, você vai ter que comprar hotel, você ainda vai ter que contratar todos os passeios, etc. Então, quando você faz um intercâmbio, você não faz todos aqueles passeios que você faria num turismo, porque não faz nem sentido para você aquilo. O objetivo é diferente. Ele é diferente. Então, você acaba fazendo certos turismos no momento que sobra tempo. E esse sobrar tempo, geralmente, você faz com outras famílias que você encontrou. A própria escola organiza atividades que você quiser participar, né? Pagas ou não pagas, e aí você decide em família se você quer fazer, ou vocês podem fazer por conta própria. Então, assim, hoje, se eu te der indicação de 10 famílias que eu atendi, as 10 famílias vão falar, foi incrível a experiência. É muito diferente do turismo, né? Então, existe essa opção. Além da opção do summer, né, para adolescentes e família, tem o summer que eles vão sozinhos, que é qualquer idade, a partir de 8 anos, né, para ir sozinho mesmo, 8 anos, até os 18, principalmente na Suíça, que aceita com 18, algumas escolas do Canadá também, se não, é menos de 18, tem que ser com 17. Por exemplo, na Inglaterra, não aceitam de forma alguma o maior de idade estar com o menor, por mais que a pessoa tenha um comportamento de criança ainda, assim, bem infantil, não pode por lei. Então, essa é uma opção. Depois desse, a gente vai pro High School, que é o meu xodó. Amo esse programa. Assim, eu olho aqueles menininhos, eu tenho vontade de filmar as perguntas que eles estão fazendo e quando voltar a gente falar sobre, são outras pessoas. É transformador. E aí, o High School são diversos países que nós trabalhamos. Não é apenas Estados Unidos e Canadá.
né? A gente tem na Europa hoje para fazer um high school você pode ir para Espanha, você pode ir para França, você pode ir para Portugal, você pode ir para Alemanha, Inglaterra, Irlanda, dentre outros. A gente pode mandar aluno para Austrália, Nova Zelândia. Então assim, são várias opções. Inclusive, depois eu preciso olhar sobre o programa Erasmus, né? Que eu não esqueci, não. Sim. Falei, nossa Mas senhora. isso daí ela consegue informação, né, dentro da faculdade. É uma programação, tá para vocês entenderem, o Erasmus é um intercâmbio que acontece desde que eu me conheço por gente, né? Quando eu morei na Espanha, eu tinha 12 anos, já se falava disso. Então, é um intercâmbio interno entre as universidades da Europa. Então, eles fazem isso, o aluno vai continuar pagando. Eu amei essa opção. É muito maravilhoso mesmo. E aí ele vou fazer 1 ano da minha faculdade na Alemanha. Aplica, né? Aceitou. Lógico, geralmente faz em inglês, né? Ela não precisa saber o alemão, mas tem que ter uma língua ali. Por exemplo, ela tá a Isa, ela tá fazendo a faculdade em Portugal, né? Nem todo mundo sabe. Ela tá fazendo faculdade em Portugal, e aí ela depois pode fazer esse Erasmus, que é esse intercâmbio interno, em qualquer outro país. Mas não vai ter, por exemplo, em português nesses outros países. Então, é importante que ela tenha o inglês para poder fazer. Não, ela já tá... Porque ela tem uma facilidade, então ela tá se comunicando bem. Mas é interessante esse programa, até como você já comentou aí, porque é uma possibilidade de passar 1 ano. Então, foi uma das coisas que a gente interessou bastante. Ela já tá olhando, inclusive, também pra ver. Eu já falei, não esquece. Então, ou seja, ela tá fazendo um intercâmbio, vai fazer um intercâmbio no intercâmbio. São tipo dois em um. E aí, voltando à questão das opções, então a gente tem um programa de férias que é em família, individual, em grupo, né? Inclusive, agora eu vou fazer um merchan, eu faço um grupo para as férias de julho. Nós tiramos 3 semanas de estudo de inglês. Do próximo ano vai ser em Brighton, uma cidade que eu adoro na Inglaterra. E aí, depois dessas 3 semanas, e assim, gente, é incluso estudo, mas 1 milhão de atividades com outros estudantes. Então, tem o nosso grupinho, sim, saindo daqui, mas a gente vai para uma universidade, vai ficar dentro da Universidade de Brighton, e aí tem alunos do mundo todo da mesma idade. E a gente faz várias atividades, vários passeios, excursões pela escola. E aí, na 4ª semana, geralmente nós vamos para Paris, mas, excepcionalmente, no próximo ano, iremos para Roma, porque Paris vai estar abarrotada de pessoas, por causa das Olimpíadas. Então, era sem chance. Mudou um pouco a rota. Mudamos, mas assim, eu estou empolgadíssima, porque assim, tudo que você imaginar que eu pudesse incluir de passeios, eu incluí. E aí, realmente, essa 4ª semana é só passeio, é cultural. Claro, vamos ter um guia falando inglês, então os meninos vão continuar praticando inglês, então eu falo que não deixa de ser um intercâmbio por isso. Eu poderia colocar um guia brasileiro, mas falo, não, eu quero um guia que fale inglês. Pode até ser um brasileiro, mas vai falar inglês. Também, porque eu quero os meninos, né, continuando e falando inglês. Esse então, vai ser também para jovens? Esse é para jovens. Então, é para jovens de 13 a 17 anos. Vai ser incrível, são só 15 vagas. Eu ainda nem lancei no grupo dos pais, porque os pais que foram já de primeira mão aí, gente. Sim. Vagas limitadas, tem que correr, os pais têm gente, Nina, cadê o grupo? Eu falei, gente, é porque eu tive que mudar a rota, e aí eu tudo... Pode ir pro ar antes, então. Acho que eu vou divulgar, acho que hoje eu mando para eles as informações. Então, esse é um programa em grupo para jovens, e depois tem o High School, que é, como eu falei, que tem para vários países. E aí, a gente tem os programas de idiomas, que é a partir de 16 anos. Então, assim, só para vocês entenderem, qual que é a diferença de um summer para um curso de idiomas? O summer, ele já inclui tudo. Ele inclui as atividades, inclui a moradia. Os meninos nem têm a opção de não fazer. Tá tudo incluso e tem que fazer. O programa adulto, é a partir de 16 anos, o aluno contrata o curso, ele contrata a acomodação, quem vai buscar no aeroporto, mas todas essas atividades extras, ele escolhe se ele quer fazer ou não, ou se é que ele pode fazer ou não, né? Então, por exemplo, eu quero fazer uma viagem tal. Sozinho, não tem como. Agora, não, pode fazer o passeio com a escola, pode fazer isso, etc. Então, que já vem tudo definido também, né, na contratação do summer. Isso, do idiomas não, ele vai definindo o que ele quer, e ele também pode aumentar ou não a carga horária. Então, num summer são 15 horas semanais, então assim, tem estudo, tá, gente? Não é só farra, não. Mas no curso de idiomas, ele pode estudar 30 horas, se quiser, ele pode estudar o dobro. Legal. E aí, tem para diversos idiomas. Para estudar inglês, espanhol, francês, alemão, coreano, chinês, acho que japonês ainda tá com os coreanos agora, né? Com essas séries, né? Chega a gente querendo coisa de coreano, é muito engraçado. Então, assim, tem muita opção de idiomas. E lá também tem muitas opções, porque todo mundo falando, os coreanos, né? Para fazer também é interessante?
Como assim? Para conhecer essa região, né, da Coreia? Olha, porque às vezes eles veem as séries, se empolgam e acham que é aquilo que tá passando. Não sei se é. Eu falei, eu não conheço mesmo também, mas... Olha, vou falar honestamente que eu não conheço a Coreia, mas sim, eles teriam uma imersão, né? Inclusive, a gente trabalha com 2 escolas ali, e no summer deles, que daí tem um summer também que pode fazer, né? É que nesse caso eles iriam sozinhos, não é um grupo, e que ele já inclui várias atividades, inclusive aquelas dancinhas, né? Porque o pop, como é que eles falam? K-pop. K-pop. Então eles têm aulas de K-pop, então já inclui essa questão toda. Até eu tô querendo fazer esse K-pop. Não, para. Para. Não pode. Esse é só para adolescentes e pré-adolescentes. Não, te proíbe. Me proíbe, menina. É que você ainda não me conhece direito, hein? Vou começar lá, você vai ver. Aí depois eu vou falar, doida do Jeep. Oh, meu Deus do céu. Brincadeira, gente. Não tem tanto preconceito assim. Eu tô assistindo uma série toda coreana que eu tô achando muito fofa. Agora eu vou ficar mais curiosa pra entender, só pra saber se eu vou ou não fazer. Que eu não vi ainda. E aí, aí quando a gente sai dessa opção do idiomas, que pode ser a partir de 2 semanas, ou você pode ficar anos estudando uma língua, e aí também, antes de sair dessa parte, daí você pode, só para estudar inglês, você pode fazer um inglês preparatório para uma universidade, você pode fazer um inglês para uma imersão do seu trabalho, um business English, por exemplo. Você pode fazer um inglês voltado para medicina. Você pode fazer um inglês enquanto você trabalha em algum lugar, né? Porque tem gente que quer ficar 1 ano. E não é todo mundo que tem condições financeiras para ficar se mantendo com a família, né? Ali financiando. Então, eles vão para países que aceitam o aluno trabalhar legalmente. Então, assim, dentro desse universo de estudar um idioma, tem diversas opções também. E aí, saindo um pouquinho disso, existem as opções que já entram no caso da Isa, que são os programas profissionalizantes, que são cursos técnicos, que eu indico muito para aquele aluno que não sabe o que é fazer de faculdade e que não fez a sua consultoria, que ainda não participou do Vocação 10X. Exatamente. Porque às vezes a pessoa tá, mas até às vezes fazendo isso, ela não tem certeza se ela quer seguir uma carreira daquilo. Então eu falo assim, você gastar, né, o dinheiro do seu pai ali para fazer um bacharelado numa coisa, faz um curso técnico que te colocaria nessa área para você começar a trabalhar e sentir o mercado, se é isso mesmo que você quer. Porque às vezes uma pessoa vai lá, quero fazer direito. Tá, curso de direito é um curso caro, né? Você tem que estudar muito, se você quiser ter sucesso, você tem que fazer o AB, etc. Mas existe um curso no Canadá que chama assistente jurídico, né? Que é o paralegal. Que o que você basicamente faz? Você ajuda todo no processo, então você faz toda aquela busca, porque é a vida real de um advogado. Já vai ter uma experiência nessa área. Exato, o paralegal geralmente é de 1 a 2 anos o curso e você pode trabalhar nessa área. Então você vai trabalhar com advogados, você vai trabalhar em empresas de advocacia e você vai sentir, cara, é isso que eu quero. Nossa, isso aqui é muito bom. Aí você faz um curso de direito, né? Aí você faz no Brasil, onde você quiser atuar, porque o direito é o direito daquele lugar. Mas você vai ter uma noção, né? Então, o paralegal vai te dar uma... Mesmo que você faça o paralegal no Canadá, ele vai te dar uma informação, uma experiência, na verdade, mas assim, né, também. Uma parte técnica de busca, de como escrever, que isso vai ser usufruído aqui no Brasil, então não vai ser perdido, né? Então, usei, assim, um exemplo claro de um curso muito específico, que é o direito, que você poderia fazer no curso técnico, né? E aí, se ele for mais de 1 ano, aí ele vira já um curso tecnólogo, então ele tem um peso de um curso superior, mas que não é um bacharelado, né, de 4 anos. Então, esses são os cursos técnicos, os cursos tecnólogos, os cursos bacharelados. A gente também consegue ajudar para o aluno que queira fazer um mestrado fora. Então, assim, hoje a gente tem toda essa parte do estudo e aí tem alguns outros programas que também são considerados intercâmbio, porque essa troca, né, de experiências culturais, que são os programas de trabalho. Então, hoje, no nosso portfólio da TravelMate, nós temos o programa Au Pair, que é muito famoso, que é aquele que as meninas vão para trabalhar de babá na casa de americanos, e aí elas ganham uma bolsa de $500 que elas podem estudar, etc, etc. Tem todos os pré-requisitos, obviamente, né? Mas é um programa que eu acho assim, eu falo, ele é de graça, porque o valor que você paga não vai custear nem a passagem aérea que está inclusa. Então, assim, tem tudo incluso. Mas, obviamente, que ele tem um perfil muito específico. E aí, além dessa opção de trabalho, a gente tem ainda mais 2 opções de trabalho, que é o Work and Travel, que eu estava, né, falando da minha rota, eu nem falei desse, eu também fiz esse intercâmbio, que é o Work and Travel,
que você trabalha durante a sua faculdade aqui no Brasil, nas férias de verão, né, que as férias começam em novembro, dezembro, você fica num resort, ou num restaurante, ou numa estação de esqui americana, trabalhando, remunerado. Nossa, óbvio. A gente nem tudo, sabe disso. e é tudo operacional, tá? Não acha que você vai trabalhar lá no escritório de JP Morgan, não. Você vai trabalhar no McDonald's, você vai trabalhar num hotel, mas é muito bacana, porque você tá recebendo em dólar, você tá conhecendo uma galera da sua idade, então você tá ganhando em dólar ali, você tá no seu dinheirinho, seu day off, vocês saem, é bem divertido, né? Então, esse programa, e você pode fazer todos os anos enquanto você estiver dentro da faculdade. O pré-requisito é que seja universitário, obviamente que tenha um mínimo de nível de inglês. E aí, se você tiver, por exemplo, sem nadar super bem, existem vagas para você ser instrutor não, salva-vidas, né? Ou sei esquiar super bem, você pode ser um instrutor numa estação de esqui. Então, quanto mais habilidade, conhecimento técnico você tiver numa certa área, melhor, né? Por exemplo, eu sou da área de hotelaria, né? Na época que eu fiz, eu trabalhei na Disney, mas eu poderia, né, usar aquilo ali para várias posições, porque eu já tinha um conhecimento técnico, eu já trabalhava aqui, né? Trabalhei em alguns hotéis de Goiânia. E, além dessa opção do Work and Travel, então nós temos um que eu acho muito legal também. O olhinho até brilha. Toda vez que ela fala de Eu acho assim, só uma oportunidade. Gente, eu respeito pessoas que largam tudo aqui, vão com a cara e a coragem para outro país ilegalmente, mas eu acho muito sofrido. Conheci muitas pessoas que fizeram isso. Então, existem formas de você viver legalmente, temporariamente, ou não, que depois a gente tiver a oportunidade, eu explico mais sobre isso. E que é o Camp Leader. Então, o Camp Leader, você já pode ser formado, não tem problema. Geralmente a gente fala 28 anos, mais por uma questão de visto, mas não tem um limite de idade. E você tem que ter alguma habilidade interessante. Geralmente é muito bacana para professores, mas suponhamos que você saiba tocar violão e você gosta de crianças, então você vai trabalhar naqueles acampamentos igual filme americano, o pessoal fica no lugar ali e tem um líder acompanhando. Esse é o Camp Leader. Você vai receber em dólar também, você vai viver com os meninos essa experiência e você tem que ter uma habilidade diferente para oferecer para esses alunos. O negócio é desenvolver as habilidades e estar antenado, porque assim, o que eu vejo quando você fala disso, e aí tirando por base também a minha experiência, a gente não tem essa noção. Eu fui conhecer um pouquinho mais com o negócio da Isadora, mas assim, a gente não tem essa percepção de que seja tão qual que é a palavra? Fugiu aqui de novo. Essa oportunidade, sabe? Porque, assim, às vezes as pessoas que vivenciaram isso, talvez essas pessoas sabem, mas a grande massa, a grande maioria das pessoas, elas não têm essa percepção. Igual você falou de pessoas que vão de forma ilegal, né? É óbvio que tem escolhas e eu acredito que talvez hoje a gente tenha muito mais informações do que nessa época que tinha muitas pessoas. Eu nem sei hoje como que tá isso, mas ainda existe pessoas que vão de forma ilegal por aqueles trajetos que eu tenho, uma pessoa que eu conheço, inclusive muito próxima, que eu falo assim, gente, nem me pagando milhões, né? Com filho pequeno, passando risco de vida e, nossa, não, pelo amor de Deus. Não, existem, assim, formas que as pessoas elas entram legalmente, mas acabam permanecendo de forma ilegal. Fica ilegal, porque, assim, quando a gente fala de ir para um país, se você entra ali com visto de turista, alguns países a permissão máxima são 3 meses, né, como é a maioria dos países da Europa, alguns outros são 6 meses, como é o caso dos Estados Unidos, do Canadá, da Inglaterra. Então, assim, você pode entrar e ficar esse período. Sair, depois disso, ficar mais 6 meses fora e voltar. Se você quiser morar 6 meses nos Estados Unidos e 6 meses no Brasil o resto da sua vida, você não está ilegal. Né? Isso é uma brecha que você tem. Você pode ficar permanecer ali por 6 meses. Mas tem gente que entra, né? Tô indo com minha família pra Disney e fica. E assim, eu não vou falar que ela vai passar fome, nada disso, mas ela acaba vivendo à margem da sociedade. Tanto que todo o ilegal que eu conheço que mora nos Estados Unidos não fala mal de americano, não gosta, pelo menos na experiência que eu tive. A não ser que eles foram bem novos, né? Tô lembrando aqui de um pessoal que eu conheço que eles foram novos, se legalizaram e tal. Mas esse pessoal que vai, assim, aquele trabalho sofrido, ele não consegue ter acesso aos americanos e eles vivem no grupinho deles, no mundinho deles e acham que todo americano é preconceituoso. Mas nem é, porque ele não tem a oportunidade de conviver. Então, quando você sai daqui para fazer uma faculdade nos Estados Unidos, fazer um high school, e você é inserido na sociedade, eles estão sim muito abertos a você, eles estão curiosos, eles querem saber, porque eles olham de igual para igual.
Então, acaba tendo aquele preconceito mesmo, que entra um cara ilegal, trabalhando para ganhar bem menos, por isso que tem gente que fala, tá aqui roubando meu emprego, mas não é que ele tá roubando, é que ele tá, né, ele se sujeita a trabalhar abaixo do que é o certo, enfim, acaba tendo esses problemas. Então, assim, ainda existe isso, né? Às vezes chegam pessoas assim, nossa, mas é muito caro. Aí eu falo, mas o que você tinha em mente? A pessoa quer ir de graça, né? Eu falo, gente, de graça não tem, nem no Brasil. Se você quiser crescer, você vai pagar uma faculdade. Óbvio, se você tiver condições de passar numa federal, bacana, mas ainda assim a federal, ela tem um custo. Né? Quando você, às vezes, entra num curso integral, você não pode trabalhar, existe um custo. Alguém está pagando para você estar estudando ali. Então, seus pais vão ter um custo. Tanto que eu falo, gente, estudar hoje na federal, dependendo do curso, não é uma oportunidade para todo mundo, né? Sim, e aí entra também nessa questão de planejamento, né? O que realmente faz sentido para mim, quais são os meus sonhos, o quanto realmente eu estou colocando foco e energia naquilo que importa. Né? Então, se é algo importante, é possível. Eu falo assim, gente, é possível e dá pra realizar. E o quanto você quer investir, porque às vezes tem gente que quer morar fora e não quer investir. Aí eu falo, não, realmente, então o intercâmbio não é pra você, porque a ideia do intercâmbio é você investir em você mesmo. Então, hoje eu tenho ensino médio, mas eu quero ter uma carreira. Você quer fazer o quê? Não sei. Olha, você pode ir na Eliane, conversa com ela, faça todo. Ou você pode ir, que é às vezes o que a pessoa faz. Quero vivenciar, quero ter um momento fora, porque eu não quero escolher agora. Então, vai ali, vai estudar um novo idioma, vai ter essa vivência. E esteja aberto. Sim, né? Muito aberto. Muito aberto. E aí, Nina, eu vejo assim também, sabe, o que você falou agora, e passando por essa experiência que eu conhecia Porto. E aí eu acho que vale também, igual você falou, é totalmente diferente do turismo. Da outra vez que eu fui a Porto, foi como turista, a gente conheceu aquele meiozinho ali e tal. O dia que eu fui, eu falei, meu Deus. E aí fomos atrás da documentação, aí eu falei assim, até filmei, postei no Stories, falei, depois o povo reclama do Brasil, aqui também tem fila, né, então a gente tava lá como se fosse o VaptVupt, né, aqui, e tinha fila, e pergunta, e vai para um lado, vai para o outro, mas a gente começou, eu falei, Isadora, vamos resolver o negócio do metrô, e aí anda de metrô para um lado, para cima, para baixo, e eu falei, mas é outra vida. Aí é a vida real. Ali a gente tá sentindo, aí eu tanto que andei a pé ali, ela falou, ai mãe, meu pé tá doendo, não sei o que, nós andamos tanto, mas é uma experiência totalmente diferente. E talvez essa foi a primeira experiência que eu vivi um pouquinho disso fora do Brasil. Porque sempre que eu fui, foi para passear. Sim. Então, sempre você tá ali, ou num grupo de amigos que vai para tal lugar, que vai todo mundo junto, que vai para esse lugar que é determinado, você não conhece, você não tem acesso às informações de quem vive naquele país. Eu já quero fazer um intercâmbio. Deve. Mas eu vou ter que conversar com meu marido antes. E pode ir os dois. Mas ele vai ter que... Nós estamos programando isso pro futuro. Faz o seguinte, quando vocês embarcarem o Derek, porque aí não tem filho aqui, e o que você faz, você pode fazer online, você não precisa necessariamente... Isso já tá no meu mural, porque eu já falei pra ele, aí eu vou passar assim, no mínimo uns 3 meses, 4 meses em cada lugar. Ai, que delícia. Isso tá no meu mural dos sonhos já, tá? Então, Nina, eu queria que você aproveitasse esse momento, se você quiser dar um recado pra audiência aí sobre a Travelmate. Pessoal, o que eu vou falar é o seguinte, realmente intercâmbio não é para todo mundo, às vezes não é o seu momento, né? Mas, se você às vezes deixa de fazer o intercâmbio por medo, aí essa parte é onde a gente entra, eu não vou tirar totalmente seu medo, mas eu vou te dar todas as informações para você embarcar sem tantas surpresas. Talvez esse seja o meu maior diferencial que eu vejo dos meus concorrentes. Por quê? Porque eu vivenciei todos os intercâmbios que eu vendo, né? Então, eu fiz o Work and Travel, eu fiz faculdade, fiz parte da minha faculdade nos Estados Unidos, eu fiz o ensino médio, fiz curso, lógico, depois que eu formei, eu fiz esses cursos curtos de idiomas, porque eu falo inglês fluente, mas a gente vai esquecendo, né, naturalmente. Por mais que eu converse com representantes de escola, que eles vêm, inclusive hoje eu recebi um representante da Suíça, que bacana, é por isso que eu amo do intercâmbio. Ela é uma russa que representa uma escola na Suíça, e ela saiu lá da Suíça para vir aqui para me conhecer, porque eu sou referência de vendas de intercâmbio na Suíça e ela precisava me ver. Inclusive, ganhei. Isso é uma coisa que ninguém sabe. Não. Ganhei uma viagem para a Suíça para conhecer a escola dela, mais outras 4 escolas. Não é que elas sejam escolas parceiras, mas elas fizeram essa parceria para levar 10 agentes de diferentes lugares. Então, eu sou a única agente do Brasil. Uau! Foi nosso destino very important.
que legal. Tô indo pra lá conhecer e ela precisava vir me conhecer e, obviamente, deu um treinamento. Isso é o diferencial de quando se faz o que gosta também, né? Então, Vem gente, o reconhecimento, eu não amo. tem jeito de não vir. E eu ganho, assim, né, modéstia à parte, pelo menos um intercâmbio não, né? A gente chama de fan trip, que são viagens de familiarização, para você conhecer o destino. Pelo menos uma por ano. Então, eu estive agora, esse ano foram 12, porque esse ano eu fui no Canadá visitar algumas escolas que estavam no nosso portfólio, e agora eu tô indo nessa da Suíça. Ano passado... Ainda tem essa parte boa ainda, né? Essa parte é maravilhosa. Quando eu tô fazendo entrevista de emprego, gente, aí eu falo assim, olha, você vai fazer viagem, se você for uma boa vendedora, você faz viagem, porque você ganha, né? Você que ganha, não é a loja. Às vezes eles dão pra loja e a gente decide quem vai, mas muitas vezes é o consultor. Por quê? Que ele vê potencial. Gente, essa pessoa vende muito. Então, eu ganhei uma premiação interna. Uma forma de reconhecimento. Sim, eu ganhei uma premiação interna da TravelMate como a maior vendedora de África do Sul, que eu sou apaixonada pela África do Sul, intercâmbio lá, assim. Quero conhecer também. Custo-benefício, vale muito a pena. E aí, eu ganhei de uma escola parceira essa viagem para conhecer e tal. Então, foi assim, incrível. Então, eu já vendia muito a África do Sul sem conhecer o destino. Quando eu conheci a escola, lógico, Agora sempre vai bombar. Sim, eu falei, nossa, agora que eu vou mesmo, porque não, é muito melhor do que eu imaginava. Mas já aconteceu também, vendeu muito um destino, uma escola, daí quando eu fui na fan trip, falei, opa, não é bem assim. E não é porque eles me deram que eu vou vender, não. Isso é importante. Se não for, porque antigamente eu vendia essa escola, por exemplo, para todo mundo. Eu falava, não, essa escola é maravilhosa para um público específico. Não é da forma que eu achava, porque a gente vai estudando e tal. Então, eu gosto muito de conhecer. Mas o recado que eu estava dando é, se você tá com medo, a gente vai conversar, eu vou dar todas as instruções, porque a minha ideia é que você tenha sucesso no seu intercâmbio, que você traga mais clientes. Então, não é só te vender, não é dessa forma. E a maioria dos intercâmbios que eu vendo, eu conheço, eu sei mais ou menos o que vocês vão passar. Eu falo mais ou menos porque é óbvio. Tem a questão da minha personalidade, da sua personalidade, mas de modo geral os perrengues são os mesmos. A saudade de casa é a mesma. A forma de lidar que vai ser diferente. Então, eu acabo dando essas instruções para quando chegar aquele momento, você fala assim, eu já meio que já esperava. Então, você já sabe como agir, e não aquela coisa, aquele desespero. Porque o maior problema, talvez, de um intercâmbio é o desespero que a gente entra e aí eu tenho que voltar, calma. Tá tudo certo, respira. Então, eu faço toda essa parte. Então, a gente faz toda a assessoria de qual o melhor destino, qual a melhor escola. Fechou, aí a gente vai olhar a questão das passagens aéreas. A TravelMate também tem um suporte pro visto, se a pessoa quiser fazer internamente. Não precisa necessariamente sair, mas também pode ficar à vontade. E até depois que organizou tudo, organizou seguro, organizou passagem, organizou visto, tá tudo certo, aí a gente ainda vai fazer uma reunião, que foi aqui. A Isa simplesmente chegou e mandou uma mensagem no grupo, estou aqui. Eu falei, vocês estão aqui em Porto? Eu falei, gente, como você tá em Porto? Ela nem falou nada, ela veio aqui. Gente, esse povo tá muito... Mas a gente faz uma reunião que nós chamamos de pré-embarque, e aí onde a gente vai tirar todas as dúvidas. Não é que eu saiba todas as respostas, mas aí eu vou pesquisar, vou atrás. Né? Isso. Mas assim, principalmente o embarque, como que vai acontecer? Saiu de Goiânia, o que você vai fazer? O que pode dar errado? E se acontecer isso? E se eu perder minha mala? E se o meu voo for cancelado? Independente se comprou comigo, eu vou dar toda essa assessoria. E ok, cheguei, e agora? Como é que eu vou fazer? Então, até você chegar e o seu primeiro dia de aula, a gente vai repassar todos juntos. E eu acho que talvez esse tenha sido realmente o grande diferencial, e eu acredito que faça a grande diferença. Por quê? Porque quando você sabe que você está sendo assessorado, a sua tranquilidade é outra. Então, assim, qualquer coisa que às vezes talvez nem tivesse a ver com vocês, mas eu mandava lá no grupo, aí vinha a resposta, às vezes não vinha, no sentido de que, não é com a gente, mas tem um direcionamento, sabe? Sim. Esse negócio, você fala assim, não, eu tenho aqui alguém para me dar suporte. Sim. E isso traz uma tranquilidade. E olha que a Isadora estava indo para Portugal, que aí pelo menos a gente tem aquela... Fala essa impressão que é o mesmo idioma, né? Português, a gente se vira nos 30, né? Mas ainda assim, a gente fica apreensiva. E sabendo dessa jornada, sabendo, assim, do que ela precisava fazer, inclusive quando chegasse lá, nossa, é outra história. Eu fiquei pensando, falei, caso não tivesse, nossa, é complicado. E assim, é super bacana ter essa assessoria, né? E igual você falou, às vezes você começa a pensar, será que vale a pena o investimento? Só que quando você faz a conta, eu invisto ou eu tento sozinho? Aí você fala assim, não, investe que é melhor. Então, se programa, porque talvez você vai ficar... Eu, no caso, né, que pra mim, eu não pensei duas vezes. Eu falei, não, vamos procurar alguém. Inclusive, indiquei seu contato pra Simone, não sei se ela já falou com você.
Simone, o que ela quer fazer? Ela é intercâmbio para as filhas. Depois a gente vai falar mais sobre. Acho que ela não chamou ainda, não. Mas ela tem pouco tempo que ela falou, que ela estava olhando. Inclusive, vou me encontrar com ela hoje e já pergunto também, por que ela não ligou. Então, assim, faz toda a diferença, porque o caminho que eu vou percorrer para buscar essas informações onde está aqui, pela sua experiência, por tudo que você viveu, pelo suporte que a própria Travelmate dá, né? Então, tem isso também. Então, gente, é outra situação, é outro esquema. E aí, só pra gente finalizar, Nina, porque nós falamos de uma forma geral, mas o que você pode incentivar aí os jovens? Vamos falar dos jovens, que é o que eu gosto mesmo, igual você falou. Muito bom. É o high school, é aquele menino, aquela menina que tá querendo ir, que gera essa ansiedade. Uma aluna minha, uma cliente minha, foi agora e eu tava mandando mensagem pra ela ainda. Eu falei, e aí, como que tá? A primeira semana foi super sofrido. E aí, depois de 2 semanas, eu passei, e aí, toda vez eu pergunto, né, como que você tá, tal. Aí ela falou assim, nossa, agora já passou, agora eu tô super bem. E ela vai voltar agora em janeiro. Então, assim, é um períodozinho que é desafiador também, porque a gente sabe, menino de 16 anos, ir pra fora, né, conviver com uma família diferente, é uma experiência que vai dar esse friozinho na barriga, mas eu acho que não tem preço. Não é pra vida. É pra vida. Inclusive, essa é a nossa... É nosso slogan, né? Intercâmbio é pra vida toda. Ah, é? É pra vida toda, porque então muda, é pra vida. fica. É pra vida mesmo. Então, pros jovens, inclusive antes de vir pra cá, eu estava conversando com uma jovem, vou até falar pra ela falar com você, porque, tadinha, Malu, esse é pra você, vou mandar o link pra você ver que eu te mencionei aqui. Malu, fica a dica aí, Malu, tô te esperando. A Malu, ela é incrível, notas maravilhosas, ela é uma menina super dedicada, estudiosa, e ela me procurou, porque a amiga dela tá fazendo high school, né, numa boarding school, só pra vocês saberem. Não necessariamente o aluno precisa fazer casa de família, tá? Ele pode morar nos internatos também. Mas eu, particularmente, amo casa de família, que eu acho que é muito mais intenso. Mas a gente vê o que é mais importante de experiência e a gente define juntas. E a Malu me procurou, porque a amiga dela tá fazendo high school, ela tá no 3º ano, né? Finalizando o 3º ano, e ela queria fazer faculdade fora. E aí, conversando, eu percebi que ela tinha vontade de fazer o high school. Falei, olha, só para sua informação, você pode fazer um semestre. Porque lembra que eu falei que não pode ficar parada? Então, ela faria, tipo, o 2º semestre do ensino médio lá nos Estados Unidos para ter essa experiência. Então, ela vai entrar em janeiro. Então, como se você fizesse o 2º semestre do 3º ano novamente. E agora que eu falei isso, o olhinho dela brilhou. E aí ela ficou, Nina... Mas aí eu falei, olha, você pode fazer isso, você pode fazer o Pathway. O Pathway é a parte onde ela estuda melhor o inglês dela para fazer a universidade, né? Porque você tem que ter um nível mínimo, que geralmente esse nível mínimo é um avançado para fazer faculdade. Diferente de propaganda, não sei se chega para vocês, mas por eu ser da área de intercâmbio, a gente chega tanta propaganda mentirosa. Fala assim, você pode fazer PhD sem falar inglês? Você pode fazer PhD totalmente de graça? Por que você paga intercâmbio? Eu falei, gente, se fosse fácil assim... Aí você tem que pagar uma assessoria caríssima e aí depois você não é aceito. Por que será? Então, assim, gente, não existem sorrisos, não existem almoços de graça, sorriso de graça. Tem pagamento. É claro, existem bolsas? Existem, né? Mas voltando para a dica dos meninos. Então, ela estava toda assim, enfim, decidiu. E aí, ela, hoje, antes de vir para cá, eu estava na reunião com ela, que ela estava entrando em desespero, porque ela tá no 3º ano, vai fazer mais 5 outros vestibulares, e se ela passar, não sei o quê. Aí eu falei, não, calma, respira. O que você quer? Você quer ter a experiência do high school, ou você tá indo para um high school caso você não passe para medicina? Porque ela queria medicina, né? Não, é porque meus amigos, todo mundo fica me perguntando o que eu vou fazer. Eu falei assim, não se compare. Então, essa é a parte triste que a gente vê da juventude aqui, e isso era uma coisa já da minha personalidade. Talvez pelo meu intercâmbio com 12 anos, isso me modificou. Eu nunca tava nem aí que as pessoas estão pensando, que elas fazer. Eu tinha a minha verdade e, tipo, quer pensar mal de mim, pensa, quer pensar bem, pensa, porque eu sou quem eu sou. E gera um sentimento, assim, ruim também, às vezes, principalmente por conta dos amigos, né? Sim, todo mundo já decidiu, ai, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Eu faço isso, eu faço aquilo. Eu falei, seus amigos não podem nem fazer um intercâmbio. Então, quando te perguntarem o que você vai fazer, você fala, vou fazer um intercâmbio. Tá, mas depois eu decido mais tarde. Porque a ideia de fazer um intercâmbio será que ela vai conseguir ficar fora do Brasil? Porque às vezes a pessoa me procura quero fazer uma faculdade fora, e a pessoa não tem o perfil, tá? Porque, como eu falo, quando eu falo que o intercâmbio não é para todo mundo, porque a gente
tem percepções e vontades diferentes. Tem coisas que é muito importante para algumas pessoas e para outras não. Então, o intercâmbio é o momento de você descobrir o que é importante para você. Uau. Às vezes você não sabe o que você quer, mas você tem certeza do que você não quer. E isso já ajuda muito. Porque tem gente que não sabe nem o que quer, nem o que não quer. Sim. E fica perdido. Então, eu falei para ela, o que você quer? Eu quero fazer o intercâmbio. Eu falei, então, para. Primeiro, não vai fazer inscrição de vestibular. Você não vai ficar aqui. Você vai ficar sofrendo à toa. Mas aí depois eu fico com medo de passar. Falei assim, se você passar uma vez, você passa a segunda vez. E não é como se você estivesse indo curtir a vida. Você vai estar numa escola, você vai estar estudando. Ter clareza sobre o que quer, de fato, né? Aí eu falei assim, você quer fazer faculdade fora, mas você ainda precisa melhorar inglês. Eu tô falando com você de faculdade agora? Não tô. Tempo a tempo. Então, assim, o jovem, você tá perdido. Você tem condições, às vezes, de fazer um intercâmbio, o ideal é bacana, porque é o momento. Não tem problema se você entrar na faculdade com 17, 18 ou 19 anos, né? Na verdade, se você não tem certeza, e isso é uma falha no nosso sistema educacional, porque nós estudamos 12 anos para passar numa prova. A escola nos prepara para o Enem, não é para a vida. Então, assim, que é uma coisa que eu acho triste, diferente das escolas lá, que você tem um monte de matéria que você vai usar para sua vida, que você às vezes pode já sair do ensino médio com uma habilidade para trabalhar, para você trabalhar com... Não necessariamente ter que fazer um curso superior para exercer, né? Exatamente. Então, assim, ele te prepara para a vida. E aqui você não tem noção. Aí, por que a gente vê tantas pessoas que entram numa universidade e desistem? Não é nem porque ela não sabia o que ela não queria, porque ela pensava que o que ela queria era aquilo, mas na hora que entra e vai fazer o curso, não tem nada a ver, né? Que é uma outra coisa que eu também acho falha. Todo curso aqui, basicamente, é bacharelado, né? Não, tem aquele preconceito de cursos tecnológicos. E a maioria das pessoas, elas querem entrar no mercado de trabalho. Sim. Então, não faz muito sentido... por exemplo, eu conheço pessoas que são da área de administração que antes de entrar na faculdade trabalharam na área por muitos anos e depois foram fazer uma faculdade. Eles entram, gente, o que eu estudei perdido, não tem nada a ver com a realidade. Tem isso, porque aí também é muito mais prático, né? Mas assim, volta lá nesse conceito que você falou, é saber o que você quer. Começar a dizer, não, mas só tem 16 anos, não sabe o que quer. Mas já dá para trazer uma consciência, se principalmente os pais começarem a dar esse direcionamento. Também trazer clareza. É possível fazer um curso no Canadá e trazer essas possibilidades também, porque às vezes não tem nenhuma conversa, não tem nenhum diálogo dentro de casa. Eu vejo isso também. Sim. Essa pressa que os pais têm de colocar o filho na faculdade, não sei o quê. E às vezes, não, meu filho só vai estudar. Ou só vai ter sucesso se for isso. Nossa. Então, assim, isso eu também concordo, porque tem essa questão, né, dessa escolha ser muito individual e intransferível. Aí, por exemplo, gera uma expectativa por conta do meio, pensando no que as pessoas vão falar também, porque isso já vem dos pais. Já vem dos pais. Sim. Eu tô falando por causa própria, inclusive. Eu falava, a Isadora vai fazer medicina. Porque é o mínimo que você tem que fazer, estudar a vida inteira em escola boa, tá? Pagando escola a vida inteira, fazendo um investimento que não é barato, né? Então vai fazer medicina, porque medicina é o único curso que... Aí eu falei, meu Deus, ainda bem que eu acordei. Então, assim, aí você vai mostrando as possibilidades, porque não é exatamente da forma que eu pensava que era. E tem um monte de pai que tá pensando a mesma coisa. Sim. Tem um monte de pai que... Tem pessoas que eu conheço bem próximas, falam assim, não, aqui em casa não tem escolha. E tá tudo certo, só que... Tem que trazer pelo menos consciência. Não é pelo meu pai. Então, eu aceito o caminho que está direcionando, mas eu quero fazer. Não é verdade? Sim, eu quero fazer. Eu tenho habilidade para isso brilha os meus olhos, né? Então, assim... E você fala desse negócio da medicina. Eu tenho 2 clientes que são médicos e eles são assim, se você falar de medicina, fala assim, não faça não. Por quê? Ok, na época deles, né tinha o prestígio, mas ele fala assim, hoje em dia... O mercado não vai absorver essas pessoas. Então, vai ser aquilo que a gente vê muito, assim, de pessoas que formam direito e não trabalham na área. Formam engenharia e não trabalham na área, porque o mercado não está absorvendo. Então, assim, não é que a pessoa vai ficar sem emprego, não é isso. Mas, às vezes, o investimento para você entrar na sua área vai ser tão alto que se você não tiver uma base muito forte, uma família, assim, rica, que te sustenta ali para você fazer uma carreira, você não vai conseguir. Ou você vai ter que ir para o interior do interior para começar a fazer. Então, trazer, né? Teve um tempo atrás, eu estava conversando com uma médica de São Paulo, ela é da área de TI, da área de inteligência artificial, na verdade, para médicos. E ela estava comentando, falei, Eliane, você não tem noção da quantidade de médicos que querem fazer transição. Aí você imagina um médico para fazer uma transição de carreira. Nossa, imagina, depois do investimento que foi feito, depois da... Não, e não é só o investimento, dedicado. O tempo, a família. Imagina seu filho, por exemplo, falar, não, mãe, agora eu vou fazer transição de carreira. Eu falei, como assim?
Entende? Então, assim, são vários fatores que influenciam nisso. E realmente é desafiador. Mas que bom, Nina, estar aqui com você. Eu tô vendo ali o tempo, falei, caraca. Eu falei, não, boa. A gente parece que põe isso aqui, parece que você entra numa imersão aqui, que a hora que você vê, o tempo já passou. E eu falo assim, gente, o podcast vai ser só 30 minutinhos, né? Pra não ficar cansativo, pra pessoa. Depois tem que fazer uns cortezinhos pra colocar no Reels, porque 1 hora de podcast, mas é um conteúdo bacana, acho que é interessante. Eu acho que vale muito a pena vocês assistirem e conhecerem mais. Então, gratidão. Eu que agradeço a oportunidade de poder falar da Travelmate. Travelmate. Adorei a gente falar Travelmate. Travelmate. Não, de poder passar esse conhecimento, né? Da pessoa, ela tem opção. Então, agora ela sabe que existe, ela sabe que dá pra fazer. E aí, agora não é do tipo, nossa, eu não sabia. Agora você sabe, se você quiser fazer, a gente organiza. E, gente, eu falo muito, não só para os alunos que eu faço o processo de orientação vocacional, mas é para todo mundo. Se tá no seu mural dos sonhos, vai saber qual é a cor da maçaneta do carro que você quer andar. Então, se eu quero fazer lá, quanto custa, pelo menos? Eu tenho que saber se é factível, se é possível ou não. Porque, às vezes, eu quero alguma coisa, eu quero fazer um intercâmbio, eu não sei nem quanto custa. Sim. Não, é muito distante. Mas será que tá tão distante assim? Sim, exatamente. Né? Será que o jantarzinho... Enfim, gente, não vou falar de preço agora, bora encerrar mesmo. Porque eu acho que tudo é possível. Eu venho dessa jornada, assim, que... se alguém pôde, eu também posso. Com certeza. Né? Então, nada é impossível. Obrigada, Nina. Eu que agradeço. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau.